Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. O que nós vamos ver aqui na Bíblia, justamente, é pessoas que não desistiram, pessoas que não vacilaram na sua caminhada. Lucas capítulo 18, verso 1, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma mulher viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a um algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, por não suceder que, por fim, venha a molestar-nos. Bom, essa parábola que Jesus contou, desse juiz, né? Um homem poderoso, que não temia Deus e não temia a homem algum. Mas esta mesma cidade nos diz que também tinha uma mulher, uma viúva. Eu acredito que esta viúva não tivesse filho, fosse só. E essa mulher foi a esse juiz e pediu que ele julgasse uma causa contra o seu adversário. E esse juiz o negou, disse: não, eu não temo a Deus nem ao meu, por que eu vou fazer isso para você? Mas essa mulher ficou no pé do juiz. Eu imagino que essa mulher perturbava tanto esse juiz, que a própria palavra aqui nos diz, que por ela tanto perturbar, ele já estava que não aguentava mais essa mulher. E ele disse: traz essa mulher que eu vou julgar a sua causa. Veja só, irmão, essa mulher viúva, quando o juiz disse que não ia julgar a causa dela, ela poderia ter desistido, não? Quando nós levamos um não, eu e você levamos um não, a primeira coisa que não acontece é desistir daquilo que nosso propósito estava em exercício. Nós desistimos logo da primeira lapada. Não. Então a gente desiste. Mas essa mulher nos mostra, essa parábola nos mostra, que essa mulher não desistiu. E por ela não desistir, ela teve o êxito, ela recebeu a sua bênção. Assim como nós, se nós não desistirmos desta caminhada, que é uma caminhada, nós sabemos que é uma caminhada dolorosa, não é uma caminhada fácil, mas graças a Deus, nós temos Deus para segurar nossas mãos e levarmos, nos conduzirmos para a vitória. Amém? Abra também no livro de Marcos, no capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sodom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha os demônios. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que eu farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que caem das crianças. Então lhe disse: por causa dessas palavras,
pode ir, demônios já saíram de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois os demônios o tinham deixado. Irmãos, Jesus Cristo pede para seus apóstolos, eu imagino que ele queria descansar. Jesus Cristo estava cansado, e dá uma ordem para seus apóstolos para que não fossem incomodados. E essa mulher, driblando os apóstolos, foi ter com Jesus. E chegando aos pés de Jesus, ela prostrou-se e disse: Senhor, tira os demônios da minha filha. Essa mulher deixou a sua filha em casa e foi lá ter com Jesus. Mas na parábola aqui, Jesus disse que não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Muito interessante essa parábola, porque Cristo está chamando aquela mulher de cachorro. E aqui ela dá a sua resposta. Quando Cristo disse que não era bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, a resposta dela foi: sim, Senhor. Eu posso ser cachorra, eu posso ser uma vaca, eu posso ser o que for, mas só vou sair daqui com a minha bênção. Com essas palavras que essa mulher disse, Jesus disse: vai, os demônios da tua filha já saíram. E assim o aconteceu. Mas o interessante que eu quero frisar aqui, sobre essas passagens que nós vamos ler mais ainda, é que essas pessoas não desistiram do seu propósito. As pessoas não desistiram das suas bênçãos. Quando elas buscaram as suas bênçãos, elas não desistiram. No mesmo instante, somos nós. Se nós buscarmos a nossa bênção e não desistir, no final nós vamos receber essas bênçãos. Então precisamos insistir. Por isso que antes nós lemos que Jesus disse que nós devíamos orar sem cessar. Nós devemos estar em comunhão com o nosso Pai. Como foi relatado aqui há pouco tempo. Nós precisamos ter uma comunhão com o nosso Deus. Essa comunhão deve ser ao amanhecer, nas primeiras horas do dia. Graças a Deus, eu e minha esposa, que Deus me deu, ao cedinho, nós fazemos o nosso culto. Nós fazemos o nosso culto familiar, com a presença de nosso Deus. Ali nós agradecemos a nosso Deus, pelo dia que passou, pela noite que passou, pelo dia que vai vindouro. E Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Até hoje Deus nos tem abençoado. Amém? Vejamos também aí em Marcos, no capítulo 2. Marcos 2:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, a qual preparar o teu caminho. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pareceu João Batista no deserto, pregando o batismo e o arrependimento para a remissão de pecados. Mas Deus nos incumbiu, ou nos deu o privilégio de levarmos evangelhos a este mundo, a essa cidade, a esse Brasil. E veja só que esse evangelho está sendo pregado.
Esse evangelho na qual tem que ser pregado para este mundo, para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, né? Que as pessoas voltem para Cristo, entreguem suas vidas realmente nas mãos do Senhor, porque assim como eu e você, um dia entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, e Deus tem nos segurado as nossas mãos, Deus tem nos ajudado em nossa caminhada, Deus tem nos abençoado. Ele quer que outras pessoas, porque a sua própria palavra diz que Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus quer salvar todos, mas infelizmente nem todos vão se salvar, porque o que Deus poderia fazer pela nossa salvação, Ele já fez. Agora só depende de mim e você a nos salvar. Vamos para o livro de João, no capítulo 4. Vamos ver qual a mensagem que nos diz aí no livro de João. João 4, do 1 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, faria batizar mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não o batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se uma vez para a Galileia, e ali necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó que dera seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: quando sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, te daria água da vida, águas vivas. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu tens como que tirar, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde podes ter água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o mesmo pai, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bebeu assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, porque eu não mais tenho sede, nem precise vir aqui buscá-lo. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e este agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui nós vemos Jesus Cristo chega à beira do poço. Imagino que Jesus Cristo estava com sede, e ali estava sentado à beira daquele poço. E ali chega a samaritana, como a palavra do Senhor nos diz, que os samaritanos não se davam com os judeus. E chega aquela mulher para pegar água. E Jesus disse: dai-me de beber.
E ela diz: como eu ser samaritano, tu judeu me pede águas. E Jesus disse: se tu conheceste a Deus, tu me pediria água, e eu te daria água da viva, e tu jamais teria sede. E a mulher não entendeu nada do que Cristo estava falando. A mulher não estava entendendo nada do que Cristo estava dando aquela mensagem para ela. Então, Jesus, nesse momento, muda a sua estratégia. E diz: vai, chama teu marido e vens aqui. E ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, 5 não são teu marido, e o 6º que tu tens também não é teu. Neste momento ela entendeu a mensagem que Jesus queria dar para aquela mulher. E nós vemos e conhecemos a Escritura. Esta mulher foi e trouxe aquele povo. Nos primeiros livros que nós vimos aqui, nós vimos que as pessoas não desistiram. Neste que nós acabamos de ler, no livro de João, quem não desistiu daquela mulher e não desiste de você e nem de mim, é Jesus Cristo. Jesus jamais vai desistir dos seus filhos. Jesus jamais vai deixar nós desamparados. Porque a grande promessa na qual nós como cristãos vivendo, que está em João 14, de 1 a 3, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não for eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo foi ressuscitado, quando Jesus Cristo apareceu para as pessoas, para os seus discípulos, ele disse que não ia nos deixar órfãos, que ele iria, mas mandaria um consolador para estar conosco, todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Por isso, irmãos, que eu digo para vocês, que nós não devemos desistir, que não seja esses acontecimentos que estão acontecendo em nossa cidade, que vai fazer com que nós nos estressemos, com que nós recuemos. Nós temos que ir à frente, porque se deixarmos de olhar para Cristo, realmente nós vamos cair, nós vamos desistir. É como eu fiz o relato dessa pessoa, que é nosso irmão da igreja. Mas graças a Deus, eu tenho orado muito por ela, e eu acredito que muitos irmãos também estão orando, para que ela possa se fortalecer, para que ela possa continuar a sua caminhada. Amém? Amém. Vamos mais adiante. Aí mesmo em João no capítulo 8. João capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi ao Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo lá ter com ele, e assentando-se ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés, manda Moisés que esta mulher seja apedrejada. Tu, porém, o que dizes? Isto dizia eles, entretanto, para termos que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu na terra com o dedo. Com instrumentos de Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhe: aquele que entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão.
Mas ouvindo ele essas respostas, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além que a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Ali os fariseus pegaram uma mulher em adultério. E na lei de Moisés, quando era pego em adultério, em flagrante adultério, essa não era só a mulher, mas os dois. Era levado para fora da cidade e era apedrejado até a morte. E ali eles pegaram essa mulher, não sei por que motivo deixaram que a pessoa que estava com ela fosse embora, porque ela não adulterou sozinha. E levando essa mulher, alguém teve a magnífica ideia de dizer: vamos levar ela até o templo. Só que ao levar ao templo, eles queriam pegar Jesus à condenação. Porque se Jesus dissesse que realmente, quando fosse pego em adultério, ser apedrejado, eles podiam dizer que Jesus pregava o amor e não vivia o amor. Eu lendo essa passagem, eu me lembrei de Tiago, quando ele diz o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Não adianta eu vir aqui falar palavras bonitas, não adianta eu vir aqui falar de amor, não adianta eu vir aqui me expressar como pregador, se lá fora eu sou outra pessoa. Se eu não prego, ou se eu prego aquilo que eu não vivo. Então era isso que eles queriam, né? Queriam condenar Jesus. E ele leva essa mulher à presença de Jesus. O primeiro erro é que ele não levou os dois, levou só a mulher, né? E ali perguntou para Jesus, né, o que eles deviam fazer, porque na lei dizia que eles tinham que apedrejar. E tu, o que é que dizes? E eles insistiram com Jesus. Jesus ali escrevendo ao chão, com seu próprio dedo, sua palavra está dizendo. Ele levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, naquela época, quando era pego em flagrante adultério, aquele que fragou era quem atirava a primeira pedra. Depois os outros atiravam. Quando Jesus disse essa seguinte palavra: aquele que não tenha pecado que atire a primeira pedra, estava falando diretamente para aquele grupo que tinha pego essa mulher em adultério. E caindo em consciência, a palavra de Deus nos diz que eles soltaram as suas pedrinhas. A palavra diz que é a começar pelos mais velhos. E Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não tem nenhum acusador. Agora veja só, irmão. Era uma multidão que levou aquela mulher para ser apedrejada. E quando Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? A palavra nos diz que só estava Jesus e aquela mulher. E os apóstolos? Onde estavam? Porque no início os apóstolos estavam com Cristo. Mas agora, quando Cristo pergunta para aquela mulher: cadê teus acusadores? Nem os apóstolos estavam lá. Por quê? Eu imagino que os apóstolos também, cada um também pegou sua pedrinha, né?
E Jesus disse para essa mulher, porque a única pessoa naquele meio que poderia atirar uma pedra era Jesus, porque não tinha pecado. Mas isso ele não fez. E ele disse, vai-te, não peques mais. E isso, quando Jesus olhou para aquela mulher e viu que só estava ele e aquela mulher podia muito bem ter ido embora. Todos não foram embora. Ninguém o acusou. Ela podia ter ido embora. Mas ela não foi. Por que ela não foi? Por gratidão. Por isso que ela ficou ali. Por isso que Jesus Cristo disse, vai, não peques mais. E nós, depois, se vocês quiserem procurar na Bíblia, vocês vão ver o que aconteceu mais adiante com essa mulher. Certo? Vamos para o livro de Marcos de novo, no capítulo 10. Capítulo 10, verso 46. Você vai ver que este sim também não desistiu. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse-lhe, chama-o. Chamando então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Respondeu-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus com toda e a seguiu a Jesus, estando fora. Então nós vimos aqui, irmão, que o cego Bartimeu, interessante que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então aqui este homem não precisava ver, ele precisava ouvir, e foi isso que aconteceu. Ele ouviu que Jesus estava se aproximando. Eu imagino, tenho uma certeza disso, que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus fazia os milagres. Sentado à beira do caminho, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não com essas palavras, não com esse tom que eu estou falando, mas eu acredito com muito mais alto, porque a multidão era grande. E ele precisava que Jesus o escutasse. Agora, por que Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi? Porque no meio daquela multidão, todos o chamavam Jesus, 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 Jesus. Mas ele fez o referencial, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E cada vez mais esse cego gritava mais alto. E ao ele gritar, alguns diziam, cala-te, não está vendo que o homem não vai parar, não vai te ver? Porque nós sabemos que Jesus era um popstar naquela época.
Mas o Bartimeu não desistiu. E cada vez mais ele clamou mais alto, até que Jesus parou. Jesus parou e disse: traz-me aquele homem. E trouxeram aquele homem na presença de Jesus. E Jesus faz uma pergunta: o que queres que te faça? E ele diz: que eu veja. Hoje nós chegamos à presença de Jesus, e Jesus nos faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Eu digo para Jesus: me cura espiritualmente. Quando aquele cego Bartimeu clamou a Jesus, Jesus sentiu que precisava fazer um milagre na vida daquele homem. Que a oportunidade era aquela, que ele não teria outra oportunidade como não teve. Jesus ali fez um milagre na vida daquele homem. E ele hoje quer fazer um milagre na tua e na minha vida. Precisamos, irmão, clamar com alta voz: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, para que eu possa suportar essas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Senhor, me ajuda a não desistir dessa caminhada. Me ajuda, Senhor, a ser mais amoroso, a compartilhar esse amor com as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a levar esse amor para as pessoas que precisam de amor. Infelizmente, isso não acontece muito nas nossas vidas. Nós, às vezes, nós falhamos. Mas ao mesmo nós falharmos, como sempre eu digo para minha esposa, Deus vê e conhece o nosso coração. Nós nunca vamos deixar de ser um pecador enquanto estivermos aqui. Eu tenho pecado, você tem pecado, todos nós pecamos. Mas nós temos lá no santuário celestial o nosso advogado que está intercedendo por mim e por você. Que possamos ter essa certeza, irmão, que precisamos ir à frente, irmos cada vez mais, buscarmos a Jesus, porque Ele está prestes a vir nos buscar. E nós temos que nos prepararmos, nós temos que estar preparados para aquele grande dia. Para que a gente possamos nos preparar, temos que não desistir nunca. Pode vir o que vier. Se nós dissemos uma vez ao nosso Jesus que entregamos as nossas vidas na mão dele, deixemos que ele nos conduza. Nós dissemos que entregamos nossas vidas na mão de Deus, mas nós não deixamos que ele nos conduza. Por isso que aí as igrejas estão superlotadas, porque adoram a Deus e adoram o mundo. Veja só, quando Moisés tirou o povo do Egito, daquela escravidão, o povo saiu fisicamente do Egito, espiritualmente ficou no Egito. Porque na primeira provação que eles passaram, eles disseram: tu nos tiraste do Egito para morrermos aqui. E essa não foi uma nem duas vezes. Todas as aprovações que vinham, e é porque Deus estava no meio do seu povo. Quando vinham as provações, a primeira coisa que ele dizia: por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui nesse deserto? Mas temos que ter a certeza que hoje, nos piores acontecimentos que estiverem acontecendo na nossa cidade, em nossas vidas, nós temos um Deus que está nos protegendo. Que possamos ter a certeza de que Deus nunca e jamais vai desistir de mim e de você. Amém? Que possamos, Senhor, irmãos, levarmos esta mensagem de carinho, de amor para o nosso próximo.
para que quando Cristo vier, possa a maioria dos seres humanos ir morar com Ele nos céus. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé para finalizarmos esse culto cantando o hino 190. Tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo veio na cruz de cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, em condição eu não voltei à fonte desse amor, perdão e paz em Cristo achei, pertence ao Salvador, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre cada um dos Teus filhos. Continua, Senhor, segurando em nossas mãos, para que nós não viemos voltar atrás, para que nós não possamos desistir desta caminhada, Senhor. Que possamos, segurando em Tuas mãos, chegarmos ao final e recebermos o prêmio da vitória, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos que vier essa noite à Tua casa de oração. Concede, Senhor, Teu Espírito Santo nessa igreja, para que ela possa cada vez mais se fortalecer, possa se preparar e não desistir nunca, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam vir, motivo justo, Tu bem sabes e o conheces, Senhor. Tu leva agora para os nossos lares, na companhia dos Teus santos anjos. Não deixa que nada de mal nos aconteça, Senhor. Nos dá uma noite de sono reparador e nos desperta amanhã para o novo dia, Senhor. Desconhecido para nós, mas Tu sabes o que deve acontecer. Por isso, Senhor, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e temos a plena certeza que Tu vai cuidar de cada um dos Teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Derrama bênçãos sem medida sobre nós. Isso é que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.